Existe uma observação que a maioria dos produtores de conteúdos tiveram, inclusive eu também, acho que também o pessoal aí da comunidade acabou notando, né? É que está tendo uma grande ascensão das digníssimas nas nossas comunidades aqui, né? É um fato, já observamos isso e inclusive o Coruja fez um vídeo a respeito. Uma vez o Coruja fez um vídeo faz um tempo atrás falando das digníssimas aqui na nossa comunidade. E o Lion também parece que percebeu isso, né? Eu assisto o Lion, como vocês sabem, né? Também acabaram notando que parece que as digníssimas estão nos acompanhando e vendo aí todas as nossas observações e o que a gente vem falando, né? E como vocês sabem, né, eu fui técnico de enfermagem, hoje eu sou publicitário, né? Hoje eu tenho minha própria empresa e tal, mas por muito tempo eu trabalhei em hospital, eu falo bastante isso aqui no meu canal aqui, acho que o meu canal acabou pegando muito esse nicho, né? Tanto que eu já presenciei, né, comentários aqui, participações de um enfermeiro. Já teve um enfermeiro aí que comentou que a área é bem assim mesmo. Vocês podem ver que a maioria concordam com o que eu falo. Já teve alguns técnicos também. Alguns técnicos vieram aqui no meu canal, já comentaram a mesma coisa, né? Falaram que a área é assim mesmo, tudo que você fala é verdade. E isso é para vocês verem que o que trazemos aqui na nossa comunidade é verdade, né? É verdade. Ninguém aqui inventa história. A gente realmente fala isso. E como vocês podem ver, o pessoal aí está confirmando a regra, está confirmando que o que falamos aqui é verdade. E, inclusive, acabei notando também que teve uma técnica aí, né? Teve uma técnica também de enfermagem que entrou aqui e falou que é bem assim mesmo, né? É, e o Coruja, ele já printou algumas vezes, né, das digníssimas aqui na nossa comunidade, acho que o Lion também, printou e mostrou, ó, olha elas aqui na nossa comunidade. Aí tem aquilo, né? Tem bastante digníssima que quando vai ver o nosso conteúdo pela primeira vez, a mente delas estoura, é igual o Blue Pill entrando, né? O Blue Pill, quando ele vê o nosso conteúdo pela primeira vez, a cabeça dele entra em colapso. Então, com as digníssimas é a mesma coisa. Então, algumas já vão chegar no shame mais barato que vocês conhecem, né? Com aquele shame clássico, né? Vocês são virgões, fracassados, blá blá blá. Aquilo que, né? O clássico. Vocês já sabem que, inclusive, de tanto a gente escutar isso, isso já nem nos afeta mais, né? Já virou um dialeto. Todo mundo já espera por isso, né? A gente não espera comentários diferentes. Mas o Coruja, uma hora ele imprintou também parece que tinha um comentário interessante de uma digníssima aí que parece que acompanha ela acompanha aqui o nosso conteúdo para entender melhor os homens, né? Isso que chega a ser até engraçado, porque parece que as digníssimas notaram uma certa diferença e entrando aqui na nossa comunidade, elas acabam entendendo o que aconteceu e acabam aprendendo com a gente, né? E acabam aprendendo o nosso conteúdo aqui, né? Acabam aprendendo com os nossos produtores. Elas já começam a entender mais o que está acontecendo, né? E, e pelo comentário lá da digníssima do canal do Coruja, deu para perceber que elas já notaram a diferença e elas estão usando o nosso conteúdo ao favor delas, né? Mais uma coisa que o próprio Coruja fala, né? Tem coisa que a gente tem que aprender muito com elas, né? Principalmente essa forma da indiferença que elas têm. Elas olham para a gente como a gente fosse um mero objeto, né? Elas não têm um pingo de empatia, não tem, né? Elas não têm nenhum tipo de é, simplesmente, elas não pensam na gente como humano mesmo, né? Elas nos olham apenas como um objeto e tal, né? Principalmente se você não for o cara de alto status, né? Se você for um cara comum, né? Elas te olham com um desprezo total, né? E, e aí o que acontece? Elas acabam
a gente fala aqui entre nós isso aí, e elas acabam absorvendo isso. E o Coruja, ele falou, né? Ele falou que a gente tinha que aprender isso com elas, né? A gente tinha que aprender isso com elas. A gente também tinha que aprender a olhar para elas como se elas fossem meros objetos. Tudo bem? Mas, infelizmente, o homem é incapaz de olhar assim, né? É incapaz, é muito carente, é muito emocional, muito apaixonadinho, ainda tem pena. Não, cara, a coisa começa a mudar quando você começa a tratar a digníssima igual o homem. Você começa a tratar ela de igual, né? É assim que a regra funciona, né? Se você ficar olhando com peninha, né? Você vai ficar olhando com peninha, mas ela vai vir com porrada pra cima de você, cara. Ela não olha com peninha pra cima de você. Na hora que a bomba estoura, ela puder se safar e deixar você todo lascado, ela vai fazer isso, entendeu? Então, o Coruja até ele fala isso, ele fala, pô, a gente tem muito a aprender com elas nessa parte, né? Elas são muito mais independentes emocionais, elas são independentes emocional, enquanto os homens, né, no caso a gente da comunidade já somos um bug da Matrix. Mas o homem normal, o Blue Pill médio, o comum, o cara não consegue olhar para a digníssima como se ela fosse uma pessoa comum, né? Ele olha com peninha, como se fosse não, alguém que precisa toda hora de ajuda, e quando você vai ver, não é assim, né? Quando você vai ver, não é assim. Por elas, elas querem que você se lasque, entendeu? Então, elas já entram no nosso conteúdo aqui, já aprendendo tudo isso que a gente fala, certo? Elas já aprendem tudo isso que a gente fala. Aí, qual é a sacada da coisa? A sacada da coisa é que, assim, né? Diferente do Blue Pill médio, desses boomers aí, cavaleiros brancos, que eles olham pra gente como se a gente fosse louco, desiludidos, fracassados e blá blá blá, elas acabam aprendendo. Elas acabam aprendendo. Elas vêm aqui no nosso conteúdo e absorvem e aprendem, entendeu? E aprendem com a gente. E é isso, é algo que, novamente, o Coruja disse. Isso a gente tem que aprender com elas. Por quê? Porque elas pegam esse nosso conteúdo e já começam a ver as vantagens que elas podem ter. Entendeu? Elas já sabem, ó. Elas já, inclusive, isso vai ajudar elas a começar a entender como certos tipos de cara funcionam. Porque cara aqui da comunidade, apesar da gente ser assim meio despertos, né, não ser muito escravo da libido, a gente tem nossa fraqueza. Nós temos as nossas fraquezas. E infelizmente essas digníssimas aqui na nossa comunidade, elas podem aprender essas nossas fraquezas. Da mesma forma que nós somos um bug da Matrix, elas acabam entendendo como funciona esse bug da Matrix. E elas podem usar o elas podem usar o nosso conteúdo a favor delas. Aí o que elas podem começar a fazer, né? Só pelo fato de já não ter muita cabeça da mulher média, né? Da digníssima média, assim, ela já vê que, pô, eles detestam digníssima que são muito chatas, são muito birrentas. Aí aos poucos elas vão evitando esse tipo de atitude que elas têm. Aí nisso elas te pegam, entendeu? Nisso elas te pegam. Elas vão abaixar todas as suas guardas, vocês vão ficar desarmados e aí nesse momento elas vão te levar de volta pro abate, entendeu? É bem assim mesmo. É, eu acabo percebendo isso, que as digníssimas que entram aqui na nossa comunidade acabam aprendendo muito, né? Muito mais do que o mimimismo vai ensinando para elas, né? Porque aos poucos, eu vou fazer um vídeo mais para frente disso, tá? Mas aos poucos a gente pode observar que o mimimismo já tá perdendo a máscara. Ele tá perdendo a máscara e tá perdendo a força. Pode não parecer, tá? Mas já não, muita coisa do mimimismo já não tá adiantando mais. A primeira coisa foi o mercado de trabalho, que acabou pegando muito elas de surpresa, né? O mercado de trabalho não foi o que elas pensou que iria ser. No final das contas, acabou sendo pior do que elas imaginam. Ninguém virou CEO, ninguém virou chefe, ninguém virou nada. Todo mundo virou meros funcionários, né? Então, aos poucos, as digníssimas mesmo já estão percebendo que o mimimismo, ele não foi nada disso do que elas pensavam que era. E a cada ano que passa, tá muita forçação de barra, né?
Tá percebendo que tá uma forçação de barra. A prova disso é o próprio carnaval, né? O último vídeo que eu fiz aí eu falei, né? A Globo tava falando que teve anseio no carnaval. Poxa vida, né? O carnaval que foi feito para isso ter anseio, um local que vai todo mundo cometer todo tipo de atrocidades. Aí as mimimistas vão lá falar que tá tendo anseio nisso. Ou seja, uma grande forçação de barra. E aos poucos isso está ficando muito na cara, né? Aí o que acontece? Elas saem do mimimismo e vêm para cá. E engana-se você achando que elas estão usando isso para algum tipo de para retroceder alguma coisa. Não, elas estão usando a nossa comunidade, elas vão usar a nossa comunidade contra nós mesmos. Isso é uma arma, entendeu? Dito isto, eu vou contar aqui um caso que aconteceu novamente, né? Vocês sabem que eu sou publicitário, eu faço gestão de tráfego, eu trabalho aqui em casa, eu tenho minha própria empresa, mas eu já falei para vocês também que às vezes quando eles me chamam para fazer algum plantão em hospital, eu acabo fazendo um freelance, porque compensa, porque eu acabo não tendo vínculo com a empresa e eles me pagam no dia. Então isso acaba funcionando muito. Né? Diga-se de passagem que o último plantão que eu fiz aí teve 6 faltas. E é aquilo que a gente acaba observando, né? Digníssima dá muito atestado, né? Só sabe dar atestado. E esse é o mercado de trabalho que elas tanto queriam, né? Ficar metendo atestado. Prejudica demais a empresa e aos poucos as empresas já estão percebendo isso. Então teve 6 faltas e me chamaram para ir lá cobrir e eu fui. Aí eu tava conversando com uma certa escriturária aí que eu achei até interessante, cara. Ela me falou, tá? Ela me falou que assistiu Coruja. Vê se vocês podem imaginar uma coisa dessa. Assim, ela não sabe que eu produto, porque eu produzo esse conteúdo aqui, ninguém sabe. Ninguém que me conhece sabe que eu produzo esse conteúdo, ninguém. Por isso que eu não mostro a cara. Inclusive eu tenho um outro canal que eu já mostro a cara, já comentei aqui pra vocês, eu mostro a cara. Eu falo sobre o meu negócio porque eu trabalho com negócio digital. Mas, mas ninguém tem noção que me conhece que eu produzo esse conteúdo aqui. Só que é aquilo também, eu sou muito boca aberta. Eu sei o momento certo, na hora certa de falar. Igual que eu falo pra vocês, eu coloco muito médico no lugar deles, muita digníssima no lugar dela, mas vocês podem perceber que eu falo muito em meus vídeos, eu sempre espero o momento certo para falar. Né? Se uma digníssima vir falar alguma coisa de mim, aí eu chamo ela de funcionáriazinha. Porque aí não vai dar nada, por quê? Porque eu falei é a realidade, sempre espero elas começar. Então tem sempre um jeito certo para você responder elas. E nisso, né, a menina viu o meu jeito assim e tal, ela falou, ah, cara, tem uns homens aí de internet assim que eles têm um comportamento assim, igual o seu assim, só que eles são um pouco diferentes, eles são um pouquinho mais, assim, eles levam o negócio mais à frente. Mal sabe ela que eu assisto Coruja, né? Mal sabe ela isso. Mas ela não quis dizer que somos, que ela não quis xingar a comunidade em si. Ela quis falar que a comunidade fala muita realidade, né? Muita realidade que as pessoas são difíceis de engolir, entendeu? Então eu acabei conversando com essa digníssima que é nova, tá? 20 anos, tá bom? E ela me falou que ela assistiu Coruja, né? Ela falou, eu acompanho Coruja do Carvalho e tal, e tal, e tal. E mal sabe ela também que tem um relato meu que eu enviei pro Coruja. Inclusive, esse meu canal aqui, a maioria de vocês vieram do Coruja, né? A maioria de vocês vieram do Coruja. E, e, e aí ela foi me falar, né, que assistiu Coruja e tal, e que concorda com muitos pontos, né, com a nossa comunidade em si, né, falando toda a verdade, né, falando, Digníssima quis ir pro mercado de trabalho e viu que não é isso tudo, Digníssima tá exigindo muito, Digníssima tá fazendo muita birrinha, como você pode ver hoje aqui teve 6 faltas, né, ela me falando isso, né, e eu só vendo. E claro que eu não ia ser idiota de falar que produzo conteúdo também, né? Mas foi interessante, né? Eu tive essa conversa com ela, né? Inclusive, ela não sabe que eu sou da comunidade, né? Acho que só o meu jeito, assim, de sempre colocar todo mundo no lugar dele, né? Como médicos e as digníssimas, né? Que não estão acostumados de receber esse tipo de resposta. Então, a digníssima veio me falar que assistiu Coruja e tudo mais.
E, e a forma que ela conversa, eu acabei percebendo que se você não tomar cuidado, cara, você vai cair na laia. Você vai cair na laia, porque ela usou toda a artimanha, tudo que a gente gosta em uma digníssima, ela soube usar. E tudo que a gente despreza, ele evitava ao máximo. Então sabia conversar, sabia, entendeu? Assim, é igual que eu falo pra vocês, elas vão começar a usar o nosso feitiço contra nós, tá bem? Só que vai caber a vocês, se vocês vão ser um péssimo feiticeiro ou um bom feiticeiro, se vocês vão abaixar a guarda ou vão continuar de guarda alta. Eu não recomendo ninguém, tá? Assim, vocês não conhecem ninguém a baixar a guarda, cara. Sempre fica de guarda alta e é aquilo. Chegamos na sexta onda mimimista, que foi o que o Raccoon falou. Um dia elas vão dizer que o mimimismo nunca existiu e vão fingir que são conservadoras. Elas vão fingir que é exatamente isso que está acontecendo. Porque, afinal de contas, o mimimismo, cara, tá virando piada. Né? O mimimismo já tá virando piada. O mimimismo já tá até delirando, né? Já tá delirando com anseio no carnaval e tudo mais. Eles estão fazendo tudo que eles podem, né? Eles já estão até exagerando para poder fortificar o mimimismo, mas aos poucos já tá vendo que tá muito na cara, já tá chato, né? Porque a forma que o mimimismo usa para poder se manter é usando narrativas exageradas, e esse exagero já tá ficando muito na cara, né? A forma que eles se usam para se promover é muito progressismo, é muita agressividade no que eles falam, né? E aí quando o pessoal vê que não é bem assim o que estão falando, entendeu? Que tudo tem um preço, que, né, que tudo tem um preço, que assim, as digníssimas que foram pro carreirismo estão vendo que não é isso tudo que elas pensavam que fosse, entendeu? Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais óbvia, né? Então passando essa mensagem aí para vocês, que é bem aquilo que o Raccoon falava, elas vão dizer que o mimimismo nunca existiu, né? Exatamente, elas já estão aqui acompanhando o nosso conteúdo, estão aqui aprendendo com a gente, tá bom? E embora tenha muitas que comentam, eu acredito que a maioria não deve nem comentar, tá? A maioria deve assistir o vídeo, só pegar a mensagem e caiu fora, que inclusive é o que a maioria dos ouvintes do Coruja fazem, né? O Coruja já falou isso, né? Que a maioria do pessoal assiste o vídeo e cai fora, porque números de comentários e curtidas não tem nem um quarto do número de visualização. E quando a gente acompanha pelo Enelix, a gente vê que a pessoa assistiu o vídeo inteiro, né? Ou seja, a pessoa assiste o vídeo, mas cai fora. A pessoa só absorve a mensagem e cai fora. E tem muita digníssima que faz isso. Porque eu também achei muito estranho que eu fui ver lá no Enelix aqui, eu vi que tava tendo 30% de digníssima assistindo aqui. Por mais que meu canal ainda seja baixo, eu tenho poucas visualizações aqui, é muito baixo ainda, eu acabo tendo 100, cento e pouco de visualização e dessas 100, vamos dizer que pelo menos 30, 40 visualização foram de digníssima, entendeu? Então eu acabo percebendo que tá tendo muita digníssima aqui no nosso meio, né? Porque aos poucos a coisa vai ficando muito escancarada e novamente, né, o que o Coru já falou, tem algumas coisas que a gente tem que aprender com elas, né, porque assim, no caso, elas evoluíram muito na observação, né, as digníssimas evoluíram nas observações, foi coletando frutos, entendeu? Diferente do homem, que o homem foi para a guerra, foi para caça, né? Então as digníssimas evoluíram com observações, com tato, com paladar, né? Com olfato. Então elas têm muito esse negócio de observar. Então se elas vêm na nossa comunidade e observa, elas aprendem muito. Em capacidade para aprender, realmente elas acabam aprendendo mais. No que as digníssimas são péssimas, elas são péssimas de colocar a mão na massa. Na hora de você falar, agora chegou a hora de fazer, elas não conseguem fazer. Que foi o que eu presenciei tanto na área de enfermagem quanto na área de publicidade, entendeu? Elas têm observação para ver um design, mas na hora de você falar, vamos colocar em prática agora, vamos anunciar.
Na hora de anunciar, escolher plataforma, ver como vai fazer as métricas, elas são péssimas para isso. Mas para observar uma cor que se diferencia da outra, isso aí elas são melhores. E olha só que interessante, cara. Isso que a gente está falando aqui da memória evolutiva, o Coruja fala muito disso, né? Da forma que elas evoluíram. Inclusive, eu aprendi isso com o Coruja, né? O Coruja que falou da forma que elas evoluíram, né? Elas evoluíram assim. Elas evoluíram na coleta, né? E a gente evoluiu na caça. Então, por isso que elas têm uma observação melhor. É, então, né, isso eu aprendi com o Coruja, e como vocês podem ver, nenhum livro relata isso. Assim, não está em literatura, não está em artigo, não está em pauta, não está em lugar nenhum. Vocês nunca escutou, nem mesmo antes do mimimismo ficar forte, né? Vocês nunca viram um documentário dos anos 70 e 80, alguém falando sobre isso, né? Falando, as digníssimas evoluíram através da coleta, da observação. Então, assim, vocês podem ver que nenhum local, nunca vi isso, eu nunca vi um livro de história, nunca vi, antes mesmo do mimimismo, né? Antes do mimimismo ficar forte, eu nunca vi alguém falando isso. Então é algo assim que eu aprendi na comunidade. Então essa nossa comunidade aqui, ela é muito rica, né? A nossa comunidade é rica, né? De informações. Então a gente aprende bastante aqui. Então, quando você aprende isso, você começa a aprender que a digníssima é mais observadora, mas menos capaz de, de colocar as coisas em práticas, você já tem um benefício para si mesmo, né? Você já pode utilizar isso você pode utilizar isso a seu favor. E as digníssimas, sabendo disso, aprendendo isso com a gente, elas já estão aprendendo a colocar isso, elas já estão aprendendo a colocar isso na vida delas, entendeu? Elas podem não ser boas em colocar em prática, entendeu? Mas a questão de poder observar, de olhar você, ela já vai bater o olho, vai olhar para você e vai saber, esse cara é da comunidade, entendeu? Porque apesar disso tudo, eu tenho a impressão que essa digníssima que tava com essa ouvinte aí do Coruja, que estava conversando comigo, eu tenho a impressão que ela sabe que eu sou da comunidade, mas ela também sabe que eu não vou falar, né? Porque nós aqui da comunidade não falamos que somos, né? Nós da comunidade não falamos que somos, exceto aí o caso do Dom Sandro e do Dom Sandro, Davi e o, o Felipe aí do Fúria e Tradição, eles mostram a cara, mas ali já é outros 500, né? Porque eles têm a total segurança deles, né? Eles têm a total segurança deles. O Felipe já mora numa chácara dele mesmo, então é outra questão. E por mais aqui que eu seja empreendedor, trabalho em casa, tudo mais, eu saio de casa, assim, eu não quero ter minha imagem associada a isso, porque eu trabalho com publicidade. Então eu não quero que uma empresa às vezes evite de fazer contrato comigo por causa do conteúdo que eu faço, entendeu? Então acaba não compensando. Mas, em via de regra, tô falando aí para vocês, né? Vocês comecem a ficar espertos, tá? Que as digníssimas estão aqui, elas estão entre nós, elas estão ouvindo Coruja. Você não tá sabendo, mas elas estão aqui. E para a técnica aí que comentou aí, eu vou fazer um vídeo falando sobre a área, tá? Vou falar toda sobre a área aqui, tá? Ela falou que é isso mesmo, que tudo que eu falo é verdade, e né? Como vocês podem ver, tem um pessoal da enfermagem que acaba caindo aqui no meu canal. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre a área. Se vocês quiserem, vocês enviam um relato aí, eu tenho um e-mail aí, eu sempre deixo um e-mail para relato, que eu gosto de receber o relato do pessoal, e logo mais eu vou começar a falar sobre os relatos daqui do canal. Mas por enquanto eu estou trazendo essas ideias, mas logo mais eu vou trabalhar relato. Se vocês tiverem interesse, envie aí. Eu vou deixar aqui o e-mail de novo. Mas é isso. Eu vou fazer um vídeo aí falando sobre a área em si, né? Falar que é uma área assim um pouco complicada, tá? Porque uma pessoa que passa muito tempo na área, que eu percebi na área aqui de enfermagem, a pessoa acaba perdendo muita faculdade mental, né? Então a pessoa começa nossa, eu encontrei um colega aí esses dias aí, o cara é enfermeiro. Poxa vida, o cara tá assim, ele não consegue nem comunicar direito, ele não consegue nem conversar. Aí o pouco que eu vou conversando com ele, eu vejo que ele tá muito cansado, porque a área de enfermagem é uma área muito desgastante, cara. É uma área muito desgastante.
Mas deixem aí o que que vocês pensam e até a próxima.